E aí pessoal, tudo bem? Bora lá? Saudações pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio e eu venho aqui hoje ministrar uma microaula a vocês sobre congruência de triângulos. No final dessa aula, eu espero que vocês entendam o que é uma congruência de triângulo, quais são os casos e que vocês também aprendam a resolver exercícios sobre congruência de triângulos, tá bom? Então, para isso, vamos começar nossa aula de hoje com a problemática que sempre aparece aí na internet, que vocês estão acostumados a ver, de contar alguns elementos de polígonos que existem. Nesse caso aí, quantos triângulos há nessa figura aí, ó? Bom, então para isso eu vou dar um tempo para vocês pensarem aí, e a dica é, há mais de 20 triângulos aí. Para resolver isso, pessoal, pode dar uma pausa aí quem quiser, mas já continuando aqui, dá o tempo, que se a gente separar os casos em azuis de triângulos com apenas feito com uma unidade, nós já vamos ter uma quantidade considerada. Isso também, pessoal, se nós separarmos os casos de triângulos com, no caso aí dessa cor marrom, meio avermelhado, nós também vamos ter outra quantidade. E por fim, nesse próximo caso aí que a gente pode ver também na figura, se a gente for contar os triângulos dessas cores verdes com essa quantidade, também nós vamos ter 3 casos. E por fim, nós vamos ter o caso geral com todos os triângulos, que formam um. Com isso, nós conseguimos encontrar que essa figura possui 27 triângulos. Uma forma de fazer isso, um raciocínio que nós utilizamos, é procurar encontrar os triângulos iguais. E quando a gente fala que esses triângulos são iguais, é porque tem propriedades características que fazem eles serem iguais. E isso a gente vai chamar na geometria como congruente. Então, a partir de agora, a gente vai deixar a palavra igual de lado e nós vamos trabalhar agora a palavra congruente, que tem a mesma equivalência, só que agora no campo da geometria. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre triângulos congruentes, observe esse vídeo aí. Aqui, pessoal, então aqui eu tenho triângulos, né? Para a gente ter uma ideia do que são congruentes, são triângulos iguais. Aqui, intuitivamente, eu posso ver que esse triângulo, independente da posição que ele esteja, eu posso fazer uma rotação nele e observa que ele se encaixa no outro triângulo aqui, ó, geometricamente. A gente fala que um encaixa perfeitamente no outro. Esse outro triângulo também, ó, consegue encaixar aqui, ó. Então, uma forma de a gente verificar isso é quando todos os lados são iguais e todos os ângulos correspondem. Ó, esse ângulo de cima com esse aqui, por isso o risquinho. Esse outro ângulo com esse aqui de baixo, ó, 2 risquinhos. E esse outro ângulo com esse aqui de baixo, ó, 3 risquinhos. Se eu abrir... Bom, então vimos então que para dois triângulos serem congruentes ou qualquer outras figuras, basta que uma se encaixe na outra direitinho, né? Para isso, existe também uma definição formal, que conforme aparece aí na imagem para você. Nós vamos falar que dois triângulos são congruentes quando possuem os lados e os ângulos correspondentes com as mesmas medidas, ou seja, aí nesse caso, para o triângulo ABC ser côngruo ao triângulo A', B', C', basta que todos os ângulos correspondentes sejam iguais, ou seja, a medida do ângulo A ser congruente à medida do ângulo A', a medida do ângulo C ser congruente à medida do ângulo C', e assim também dos lados. Observe então que nós temos que olhar seis condições para que esses triângulos sejam iguais. Porém, nós vamos ver agora que para ajudar a gente, vai existir alguns casos que só precisa olhar 3 condições que a gente já garante se esses triângulos são iguais ou não. Então, para isso, pessoal, vai existir os casos de congruência de triângulo, que eu vou apresentar para vocês agora. Começando pelo primeiro caso. Toda vez que eu falar L, eu estou falando a lado, e toda vez que eu falar A, eu estou me referindo a ângulo. Então, o primeiro caso, basta olhar o quê? Um lado, um ângulo e um lado. E, pessoal, é importante que isso seja nessa mesma sequência aí, ó. Lado, ângulo e lado, tá bom? Porque senão, não tem como caracterizar que eles são congruentes. Então, olhando aí, ó, a medida do lado AB é congruente à medida do lado MN. A medida do ângulo A, observe aí pelo desenho aí, ó, é congruente à medida do ângulo M. Por isso que tem esses risquinhos aí que se correspondem, que se relacionam. Observa aí, ó, a medida do lado AC, nesse primeiro triângulo, tem 2 risquinhos, que quer dizer que é côngrua à medida do ângulo, a medida do segmento MP, do lado MP do outro triângulo. Então, o primeiro caso é lado, ângulo, lado.
Basta olhar isso que já posso garantir, sem verificar os outros, que esses triângulos são congruentes. O segundo caso é olhar aí, ó. Ângulo, lado, ângulo, ó. O ângulo A é congruente ao ângulo M. A medida do lado AC é congruente à medida do lado MP. E a medida do ângulo C é congruente à medida do ângulo P. Nesse caso, ângulo, lado, ângulo. Existe também mais outros dois casos conhecidos. Vamos ter o caso agora, lado, lado, lado. Ou seja, se os dois triângulos têm três lados respectivamente congruentes, nesse caso, a medida do segmento AB é congruente com a medida do segmento MN, que é o lado do triângulo, assim como AC é congruente, a MP. BC vai ser congruente a NP, a gente pode falar que esses três triângulos são iguais. Por fim, o último caso, que eu vou falar que é um lado e dois ângulos, ou seja, lado, ângulo, ângulo oposto. Pessoal, é muito importante que vocês saibam respeitar essa ordem, pois se for de forma diferente, pode ser que não seja caso de congruência, tá bom? Nesse caso aí, ó, o ângulo A é congruente com a medida do ângulo M, a medida do ângulo C é congruente com a medida do ângulo P, e a medida do lado BC é congruente com a medida do lado NP. Ou seja, pessoal, nesse caso também garante um caso de congruência. Além desses quatro casos que nós vimos, existe também um caso particular, que a gente já vê ele agora um pouquinho, mas ele é estudado e aprofundado posteriormente, que é o caso do ângulo reto, da hipotenusa e do lado, que tem um vídeo aí para explicar para vocês, ó, dá uma olhadinha. Bom, pessoal, vocês estão aqui na tela agora vendo uma animação do GeoGebra, ó, que eu fiz dois triângulos aí, ó, que eu falei do quinto caso. Que é o caso que eu tenho um ângulo reto, no caso, observa que B tem 90 graus. E E também tem 90 graus, ó, o ângulo reto. A hipotenusa, que no caso é o maior lado do triângulo retângulo, que aí está sendo denotada por AC, que é 5, e por DF, que é 5. E um lado qualquer, ó, que nesse caso foi 4 e 4. Para isso, pessoal, para a gente verificar que esses lados são congruentes, eu fiz uma animaçãozinha aí no GeoGebra e vocês vão verificar que eles vão ser iguais, ó. Para isso, eu vou fazer assim, ó. A primeira coisa, eu vou rotacionar esse triângulo DEF aí, ó. Vou colocar ele de forma igual do outro, ó. Já para ter a ideia que já é igual, ó. Tá vendo? Segundo, eu vou mover ele aqui para cima. Observe que quando eu encaixo aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente ao outro triângulo. Então, nisso não tem mais nem desculpa, né? Ângulo reto, hipotenusa, que no caso é como se fosse o escorregador do triângulo. E um outro lado, eu vou ter, então, ângulos congruentes, tá vendo? Vimos que estão 5 casos e tem siglas, né? Para ajudar vocês, e para vocês não confundirem ou ficar fazendo combinação de qualquer letra, existe um mapa conceitual que eu montei para vocês, para ajudar a memorizar esses 5 casos. Casos, então, pessoal, vão ser definidos como lado, ângulo, lado, tá vendo? Ângulo, lado, ângulo. Aqui outro, ó. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, ângulo. Lembrando que o último é o oposto. E o particular que vocês viram na animação, que é o ângulo reto, a hipotenusa e o lado do triângulo, tá? Bom, vimos então os 5 casos. Vamos estudar 4 deles agora nessa microaula. E para isso, existe um exercício, ó. Para isso vai aparecer aí 2 figuras, ó. A primeira figura, dois triângulos aí, ó, que já falo que são congruentes, e 2 triângulos no item B também que são congruentes. Quer saber qual caso é? E assim também na figura C e na figura D. Então anotem aí nos seus cadernos e tentem responder. Bom, pessoal, conforme aí vocês viram, né? Aqui eu fiz alguns rascunhos bem simples, mas já dá para entender, ó. Observe aqui, ó, o 20 corresponde com 20, o lado de 10 centímetros corresponde com 10 centímetros e o 60 corresponde com 60, né? Então, esse aqui é um caso de ângulo, lado e ângulo. Lembra que a gente não pode falar ângulo, ângulo, lado, né? Tem a ordem certinha. Então, aqui ângulo, lado, ângulo. Aqui nesse caso, ó, 6 com 6, 10 com 10, 8 com 8. Então, aqui vai ser lado, lado, lado. Lembrando que ângulo é a medida interna de uma figura, né? Aqui no caso, ó, lado, ângulo e lado.
E aqui, por último, ó, 11 decímetros, com 11 decímetros, então lado, ângulo, que é o 40 graus, e o ângulo oposto, que está de frente ao 110, ó. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, aqui a gente soube identificar. É muito simples, né, moçada? Tranquilo, né? É só verificar os elementos que eu tenho e associar com os casos que vamos estudar. Aí, agora eu faço uma pergunta para vocês, para finalizar a teoria dessa aula de hoje. Ângulo, ângulo, ângulo. É um caso de congruência de triângulos? Hein? Então, um vídeo aí que vai mostrar para vocês a resposta agora, ó. E aí, pessoal, a gente vai ver que agora o nosso caso de ângulo, ângulo e ângulo não é igual. Ó. Observa aqui, ó. Esse ângulo 1 tem a mesma medida desse outro ângulo 1 aqui, ó. Ele encaixa certinho aqui, ó. Assim como esse ângulo 2 vai ter essa mesma medida aqui do ângulo 2, ó. E se vocês observar aqui, ó, o ângulo 3, intuitivamente, também terá a mesma medida do ângulo 3 aqui, ó. Observa que os ângulos têm a mesma medida, porém um é menor do que o outro. Então, nesse caso, a gente vai falar que esses triângulos, ângulo, 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 não é caso de congruência. E também, de quebra, a gente vai falar que como esse é menor do que esse, esses triângulos são proporcionais ou semelhantes. Beleza? Viu, né, gente? Super tranquilo. A gente viu que não, né? E para isso também, para ficar de forma melhor ainda para vocês, observa essa figura aí, ó. Nós temos dois triângulos, ó, o ABC e o DEF. Eles têm os mesmos ângulos, ó. Só que observa que eu dobrei os lados do triângulo e os ângulos não dobraram. Então, nesse caso, a gente vai falar que esses triângulos, eles têm ângulo, ângulo, ângulo iguais, né? Porém, tem lados diferentes. Então, a gente vai falar que esses triângulos não são congruentes. Vamos agora, então, praticar um pouquinho, né? Vimos, então, os casos, vimos o que não é caso, aprendemos a identificar. Então, para isso, esse primeiro exercício aí que vai fazer que eu farei com vocês agora, vai trabalhar a definição. Vamos, então, ao enunciado dele, ó. Ele vai falar assim, exercício 2, na verdade. Os triângulos ABC e DEF indicam elementos congruentes nas marcações. Aí a letra A quer saber quantos os triângulos são congruentes. O item B, se a resposta for positiva, qual é o caso de congruência? O item C, o lado AC é congruente com qual lado do triângulo DEF? O lado B, o ângulo B é congruente com qual ângulo do triângulo DEF? E por fim, o ângulo F é congruente com qual ângulo do triângulo ABC? Então vamos resolver, né? Tem os dois triângulos aqui, o triângulo ABC e o triângulo DEF, ó. A letra A quer falar que eles são congruentes, ó. Observe aqui no caso que o lado BA, ou AB, é congruente ao lado FE. O ângulo B, segundo a figura, é congruente ao ângulo E. Então, escreve aqui, ó. Lembra que ângulo tem um chapéuzinho, né? E o lado BC é congruente ao lado ED. Escreve que a BC é congruente a ED. Quem quiser colocar a barrinha onde quer segmento, que é lado, né? Para não confundir com ângulo, não tem problema. Então, nesse caso, sim, eles são, porque aqui é um caso de lado, ângulo, lado. Primeiro caso de congruência nós estudamos, né? Aí você quer saber assim, que medida vai corresponder o lado AC, ó. É fácil, o lado AC é o que sobrou aqui, ó, que não tem ninguém, ó. Então, esses três esquinhos só pode corresponder com quem ficou aqui por exclusão, ó. Então, AC é congruente, nesse caso, a medida do lado DF. O ângulo B, já aqui pelo desenho, já me fala que ele é igual ao ângulo E. Então, B é congruente ao ângulo E. E o ângulo F, a gente verificar aqui, ó, ele está no final do segmento EF, que no caso aqui é no final do segmento BA. Então, esse ângulo aqui A corresponde ao ângulo F. Prontinho, aqui está a solução do exercício. Pronto, tranquilo, né? Vamos lá. O segundo exemplo agora é um exemplo algébrico, que às vezes vai ter alguns exercícios que vão aparecer letras. Nesse caso aí, ó, esses dois triângulos que estão aí na figura, eu afirmo para vocês serem congruentes. E a ideia é, qual que é o valor de x e de y, hein? Dá um pause aí, copia no caderno, tenta responder e a solução vem aí a seguir. Aí, pessoal, ó, o exercício que é achar os valores de x e y desse exercício, né?
Para isso, o que eu sempre faço para vocês? Ó, retire os dois triângulos, ó. O triângulo ABC, que eu coloquei aqui, e o triângulo EDC, que eu coloquei aqui, ó. Sempre fazendo as correspondências dos ângulos de forma correta, ó. AB é 36, podem ver. AC é 2x menos 6, tá vendo? ED é 3y mais 6. E CE, que é esse lado aqui, ó, vai vir pra cá. Lembra que ele dá uma giradinha assim, ó. Vai ser 24. Então, agora é só montar as equações. Ó, a primeira equação, 2x menos 6 igual a 24. Resolvendo aqui, ó, letra para um lado, número para o outro. 24 mais 6. 2x igual a 30. Então, quando 2 passa dividido, x é 15. Fazendo o mesmo raciocínio aqui, ó, esse lado vai ser igual a esse, porque são congruentes, né? Então, aqui, ó, 3y mais 6 igual a 36. Se esse aqui tá positivo, lembra, vai para lá negativo. 3y igual a 36 menos 6. 3y igual a 30. E lembra que o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar y, 30 dividido por 3, que vai dar 10. Nisso, então, eu consigo concluir que meu x é igual a 15 e meu y é igual a 10. Para que, no caso, essa figura seja verdadeira. Ó. Dá uma pausa aí, copia a solução no caderno e verifica se você acertou. Bom, e para finalizar essa aula, existem também aplicações de congruência de triângulos. Então, para isso, ó, eu peguei um mapa aí, ó, da Lagoa Palpina, que fica na cidade de Fortaleza, no Ceará, ó. E vamos supor que eu quero achar a medida desse segmento AB, ó. Só que observa que pela figura aí, o AB está dentro da água. Utilizando uma congruência de triângulos, podemos achar essa medida sem ter que entrar na água. Então, para isso, segue a resolução aí de uma aplicação. O que é interessante, ó, observa que aqui, pelo que a gente acabou de ver no vídeo, não daria para construir calcular o segmento, porque estaria na água, né? Mas basta o que, ó, eu saber a medida desse ângulo aqui, do ângulo A, porque esse ângulo aqui, se eu dobrar e virar, vai ser congruente a esse aqui por paralelismo, ó. E como esse ângulo aqui é oposto pelo vértice por esse outro aqui, já é igual. Então, para achar esse lado aqui que é x, basta achar a medida desse ladinho aqui, ó. Então, basta construir um triângulo que seja, que tenha essas medidas aqui, para garantir que eu consigo achar essa medida desse lado aqui. Tranquilo? Então, pelo caso, ó, de ângulo e lado, eu consigo ver, isso implica, que a medida do meu CD, do segmento CD, tem que ser congruente com a medida do AB. Porque aí a gente garante que os triângulos são semelhantes, né? Que o triângulo ODC é congruente ao triângulo OAB. E assim, para achar essa medida, basta achar essa medida. Como essa medida aqui no mapa está na Terra, é muito mais fácil do que obter essa, beleza? Beleza, hein, moçada? Então vimos hoje o que é congruência de triângulos. Nós vimos quais são os casos e resolvemos exercícios, né? Qualquer dúvida é só voltar e acompanhar com calma a aula, que tá tudo muito bem explicadinho aí para vocês. No mais, pessoal, até a próxima e bons estudos!